Olá, sejam muito bem-vindos ao Ela Tá Que Tá, e hoje eu tô com uma mulher que tá mesmo. A gente está aqui hoje com a Renata Salvador Grande, que recentemente se tornou vice-presidente comercial e de marketing da Rede Mater Dei de Saúde. Com quase 20 anos de experiência no mercado de saúde, a Renata vem contar para a gente o case de sucesso que é o Hospital Mater Dei. Bem-vinda, Rê. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história e da história da Rede Mater Dei. Gente, para quem não sabe, né, o Mater Dei ele é referência, que é um orgulho para nós mineiros ter o Hospital Mater Dei na nossa região, e ele agora está expandindo em outros estados do Brasil. Então a Renata hoje vem falar com a gente sobre o case de sucesso que é a sucessão familiar. Né, já está na segunda sucessão e na terceira geração, a Rê já é da terceira geração. Mas antes de entrar nesse assunto tão importante, eu gostaria de agradecer muito o apoio desse episódio do ISO, né, do Instituto Stanley de Oftalmologia, que é um centro especializado em oftalmologia geral, clínica e cirurgia de catarata, retina e glaucoma. Muito obrigada por acreditar no nosso projeto e em breve nós vamos estar aqui com o Dr. Stanley também, estamos te aguardando aqui. Rê, eu vi numa entrevista, fiz o para casa direitinho, viu? Que o querido Dr. Salvador, ele filho de tropeiro, ele se formou em medicina e empreendeu por caminhos paralelos à medicina, o da construção civil, né? Ao se dar conta de que somente os honorários médicos não seriam suficientes para ele realizar o sonho de construir o hospital. Então, além de um homem visionário, quem é o Dr. Salvador, o fundador do Mater Dei? Começando com tudo mesmo, né? Bom, o Dr. Salvador é uma pessoa brilhante, né? É um homem que tinha um sonho e perseguiu e persegue esse sonho ao longo aí de mais de 80 anos, ele está fazendo 93 anos esse ano, então ele iniciou, né, ele formou em medicina em 1956, então ele sempre sonhou em ser médico, ele sempre quis ser médico. A mãe dele era uma professora, né, que alfabetizou ele na fazenda, então ele morava na fazenda e desde muito novo ele sempre teve muita energia, ele sempre tinha um sonho de ter um hospital e ter um hospital que fizesse realmente a diferença na vida das pessoas. Então ele formou em medicina, ele e minha avó, a doutora Norma, né, os dois formaram em medicina e aí ele começou a trabalhar em vários hospitais. Ele formou em ginecologia e obstetrícia e ele é responsável hoje por mais de 20 mil partos, né, que foram realizados aí desde a sua formação até, se eu não me engano, 2000, que foi quando 2000 foi quando ele parou. O último parto que ele fez foi do meu primo, do Gui. Então ele, né, parou com a medicina e continuou com o sonho Mater Dei. Então ele tinha esse sonho de levar para o ambiente hospitalar o mesmo tipo de atendimento que ele dava para suas pacientes no consultório. Então atendimento que fosse realmente humanizado, personalizado e diferenciado. E foi daí que surgiu o sonho Mater Dei. Em 1980, então, ele inaugura o Mater Dei Santo Agostinho, e a partir daí, né, foi um crescimento exponencial, né? Aos poucos, aí, com muita luta, ele fez a primeira unidade, e outro dia eu estava na fazenda conversando com ele, falei assim, você imaginou que a gente fosse chegar, né, onde nós estamos hoje? Ele falou assim, antes de conhecer vocês, não, mas ao ver o crescimento, o amadurecimento, o desenvolvimento, né, da segunda e da terceira geração, eu tinha certeza que o meu sonho seria só o início. Então, ele é uma pessoa brilhante, eu tive, né, o privilégio de ter crescido, né, na minha vida profissional ao lado dele, ao lado dos meus tios, do meu pai, da minha mãe, né, que puderam ser exemplos realmente aí de gestão e de pessoas para que eu pudesse também fazer a minha formação. Maravilha. Rê, a gente vai passar por alguns dados aqui importantes, né, que é uma pesquisa feita pelo IBGE e talvez poucas pessoas saibam disso, que 90% das instituições brasileiras são familiares, né, e elas representam cerca de 65% do nosso PIB nacional e dão emprego a 75% dos trabalhadores brasileiros. Então, só que muitas dessas empresas, elas enfrentam o desafio da sucessão e não chegam na terceira geração, que é exatamente onde você está agora, né? Quando o seu avô se deu conta de que seria necessário organizar essa sucessão da empresa? Quando ele viu esses dados.
Então, quando ele conta, né, que um dia ele se deparou com uma matéria onde falava que só 12% das empresas familiares sobreviviam da segunda para a terceira geração. Então, isso foi mais ou menos em 1995. Ele viu que ele teria que fazer algo diferente para que o sonho dele, né, perpetuasse. E aí ele iniciou, então, um trabalho junto da Fundação Dom Cabral. Que virou referência, né, na sucessão. Exatamente, referência, assim, né, hoje são, né, empresas do Brasil inteiro, buscam eles para fazer esse processo, para discutir, né, a sucessão. Só que ele foi um visionário, né? Na época, o neto mais velho tinha 10 anos, então eu falo que foi um processo que não foi pensado em pessoas, mas foi pensado para a empresa, e foi quando então ele fez um documento ali com as regras, né, que teriam que ser cumpridas para que um membro da terceira geração viesse a ocupar um cargo de gestão. Quer dizer, ele já estava pensando na terceira, ele não tinha nem feito a primeira sucessão, já estava planejando ali a terceira sucessão. Eles estavam fazendo, né? O tio Henrique, né? Doutor Henrique, doutora Maria Norma e doutora Márcia já trabalhavam no hospital, então já eram médicos e trabalhavam na gestão. Meu pai, ele é engenheiro, então ele sempre teve o sonho de ter o negócio dele, então ele não quis, né, ficar na rede Mater Dei. Mas os três já estavam ali trabalhando juntos do meu avô, então primeira e segunda geração juntas já trabalhando no Mater Dei. Isso é muito interessante, porque a pergunta que eu queria te fazer agora é exatamente como é esse modelo, né, que foi desenhado junto à Fundação Dom Cabral de sucessão do Mater Dei. Eu gosto de contar sobre esse modelo porque ele conta a minha história, né? Os últimos 20 anos foram baseados aí em cumprir, né, as etapas que esse processo exige, e é um processo brilhante. Ele traz que somente um membro de cada família pode vir a exercer um cargo de direção na rede, então são 4 famílias. Eu tenho, então, eu e mais 3 primos, né, que passaram por esse processo. A Lara, que é a mais nova, é a última que está finalizando o processo agora, e ele fala que a gente precisa, inicialmente, formar em algo que seja afim ao negócio. Então, eu sou formada em Direito, né? Meus primos também formados em atividades afins. Henrique formou em administração, Felipe é médico e Lara também médica. O segundo passo é trabalhar em um hospital que tem um faturamento igual ou maior ao do Mater Dei. Então, todos nós saímos de Belo Horizonte para ter uma experiência fora e conhecer, né, uma outra realidade. Eu trabalhei quase 4 anos no HCOR, em São Paulo, no Hospital do Coração, então foi uma experiência assim, incrível para mim, enquanto profissional. Na área de gestão? Na área de gestão. Então, eu cheguei no HCOR na área de custos, eu era analista de custos no HCOR, passei pelo processo seletivo, passei por tudo, como todo mundo, e foi a primeira vez que eu tive, né, a oportunidade de estar numa empresa que eu não era dona, né, estar numa empresa onde eu realmente ouvia os problemas na base, eu conhecia as pessoas não tinham, querendo ou não, um pé atrás do que poderia ou não ser dito, e foi uma experiência incrível para eu aprender um pouco mais sobre pessoas. E aí depois surgiu uma vaga na área comercial, a coordenadora me chamou um dia e falou assim: Renata, você não acha que você parece mais com essa área do que a área de custos, contabilidade, controladoria? As pessoas aí estão um pouco mais tristes, você tem um pouco mais de energia. Você não acha que faz sentido para você participar desse processo? Foi meu primeiro contato com a área comercial. Eu nunca imaginei que eu fosse parar na área comercial, e foi uma oportunidade que eu tive. Eu passei pelo processo, fui escolhida, iniciei como especialista em negócio para, né, negociar com as principais carteiras que o HCOR tinha na época, e fui promovida depois a coordenadora comercial. E era hora de voltar, porque o terceiro passo é ter a experiência de trabalhar no Mater Dei. Eu já tinha trabalhado antes de ir para São Paulo, então entrei no Mater Dei também como analista de custos, passei pela auditoria, passei por várias áreas para conhecer também quais eram as nossas dificuldades, para chegar no HCOR já buscando, né, as respostas ali, né, do que a gente poderia fazer diferente. E quando eu voltei, eu assumi a gerência administrativa. E como gerente administrativa, eu era responsável por toda a parte de rouparia, de nutrição, de estacionamento. Então, toda
a área administrativa pesada e assim, mas muito importante para o cliente. Né? Então, foi quando eu foquei bastante nessa época na experiência do cliente e o que a gente poderia fazer diferente em áreas relativamente básicas, mas que trazem um encantamento. E aí, depois, né, de voltar para o Mater Dei, ter a experiência do negócio, você precisa fazer um MBA numa universidade reconhecida no mundo, né? E foi quando, então, eu já tinha Maria na época, né? Maria hoje tem 8 anos. Quando eu estava passando pelo processo de estudo... Foi quando vocês moraram fora. Isso, eu já estava estudando, porque é uma prova difícil, uma prova que exige, né, bastante estudo, dedicação. Eu já tinha 6 anos de casada, e aí o Daniel, meu marido, falou assim, Rê, desde que eu te conheço, eu sabia que a gente passaria por esse processo, mas você tem um outro lado também que precisa ser exercido, né? E um dia eu acordei e falei, eu quero ser mãe. No meio do processo de estudo para o MBA, aquele caos, aí eu virei e falei assim, Dani, pronto, eu tô pronto. Ele, quê? Como? Agora, hoje? E foi quando, então, eu engravidei super rápido da Maria, então engravidei dela e a gente foi para os Estados Unidos quando ela tinha 1 ano e meio. Então, foi eu, Daniel e a Maria, a gente morou em Boston durante 2 anos, e aí eu fiz o MBA, fiz um Master em Marketing e um curso de liderança, tecnologia e gestão no MIT. E aí nós voltamos em 2019, e aí eu assumi, né, a diretoria comercial da rede Mater Dei, num outro momento ainda, né, num outro contexto. Era um contexto também desafiador, mas não tão desafiador como hoje, né? Em 2020 eu engravidei do meu 2º filho e eu brinco que o João Pedro, né? Na pandemia, mas eu brinco que o João Pedro não é só filho da pandemia, é filho do IPO também. Nossa, né? gente. Então, assim, foi um momento único, né, na minha vida, porque além da pandemia, tudo que a gente estava vivendo, e Você no estava fim, aqui. eu estava já no Brasil, estava já, né, como diretora comercial. E a pandemia, querendo ou não, me ajudou um pouco, né? Porque o processo de IPO, normalmente, você tem que viajar, você tem que fazer o roadshow pelo mundo. E como a gente estava no meio da pandemia, era tudo online. Então, esse foi um ponto que foi positivo, querendo ou não, porque eu tive a oportunidade, né, de ter um recém-nascido ali, que ficava no hospital, muitas vezes comigo, com 1 semana de João Pedro nascido, eu já estava de volta no hospital. Um cremoso, diga-se de passagem. Eu tô aqui, ela fala dele, o meu olho até, ele é muito fofo. Ele é. Sou suspeita, mas ele é. E aí ele, né, amamentava, voltava para a sala, eu ficava 12 horas, 14 horas, 16, a gente ficava ali, né, fazendo as reuniões com os investidores, então foi um momento também de bastante aprendizado. E aí agora, em novembro do ano passado, a gente fez o último passo aí da transição, né, da 2ª para a 3ª geração, onde eu assumi a vice-presidência comercial e marketing, toda a parte de faturamento da rede. O Felipe, meu primo, assumiu a vice-presidência assistencial e o Zé Henrique assumiu a presidência. Isso. E seu avô foi para o conselho? Ele já estava no conselho, isso, ele era o presidente do conselho. Ele virou o presidente de honra do conselho, o doutor Henrique, presidente do conselho, e Maria Norma e Márcia, vice-presidente do conselho de administração. Gracinha, gente. Então, continuamos 3 gerações trabalhando juntas, né? É interessante que eu escutei uma entrevista do seu tio falando sobre isso, e eu também estou numa empresa de sucessão familiar, e ele pergunta, né, desde quando estava no processo, e é interessante como é que isso se embola, né? Ele falava, eu não lembro muito bem, porque meu pai parava, a gente estava indo para a pracinha, meu pai parava no hospital para atender, fazer uma visita a alguns pacientes, a gente ficava ali no carro, e depois segue para o fim de semana, né? Eu acho que eu vivi isso tudo também, isso é interessante, porque não existe uma quebra de uma geração para outra, existe elas se misturam, elas vão ali passando quase que espontaneamente para a próxima geração, então nunca é uma geração trabalhando sozinha, sempre tem a possibilidade de envolver. Enquanto tem um fundador ainda presente, né, é um privilégio gigantesco. Aí Regina Mota, minha mãe, pode ir para o conselho descansada, você viu, né? A gente já conversou sobre isso hoje, na hora do almoço, inclusive. Bom, ela não gosta de falar não, ela fala, não, vou ficar trabalhando até...
E uma outra pergunta que eu queria te fazer, Rê, é se essa escolha foi voluntária entre as famílias, né? Porque tem essa decisão de ser um membro de cada família, né? Das 4 famílias, ou teve impasse nessa decisão de quem seria esse sucessor? Todo mundo pergunta isso, né? Porque as pessoas, na verdade, não acreditam que foi algo natural e realmente foi. Lá em casa, Rafael, meu irmão, é engenheiro, né? Então ele trabalhou com meu pai durante muito tempo e agora ele tem, né, o negócio dele. Então ele não quis ir para o hospital, foi algo que foi. A gente nunca sentou para falar assim, quem vai? Foi algo que realmente aconteceu. O Zé Henrique, né, que é hoje o presidente da rede, também Júlia, que é a irmã dele do meio, teve uma época que até trabalhou no hospital em São Paulo para conhecer do negócio, ver se era o que ela queria, chegou à conclusão que ela não queria e ela hoje, né, empreende com moda. Ana, a outra irmã, é médica, então super feliz na medicina também, mastologista, ginecologista, obstetra. A irmã do Felipe, a Flávia, né, minha prima, ela também trabalha com moda, então também nunca pensou em ir para o Mater Dei. Não pensou em repaginar os uniformes lá, não? Isso pode, né? Isso pode, isso não tem problema. Eles ajudam muito em outros, né, em outros quesitos aí que não seja relacionado diretamente à direção, isso. E a Lara, né, que é a irmã mais velha que está voltando agora, a Lívia, a irmã do meio dela, é médica, né? Então também está no hospital, mas não queria gestão. E o Gui, ele empreende também com tecnologia, então é um outro olhar também, que ele chegou a passar um tempo no hospital para conhecer e naturalmente lá também eles entenderam que era Lara. E existe um incentivo, né? Eu acho que não sei se foi seu tio que eu escutei falando isso, que existe um incentivo para essas pessoas, para esses sucessores, né? Que não querem continuar, ou não estão no hospital, ou não se identificaram com a parte de gestão, que eles sigam o talento deles, né? Isso é bem interessante, esse incentivo para que cada um possa dar o melhor de si no seu talento, né? Isso é muito legal. A gente tem um conselho de família também, né? Que minha avó, a doutora Norma, é presidente do conselho de família. E nestes momentos, a gente tem a oportunidade não só de dividir sobre o negócio, sobre a rede Mater Dei, mas os outros membros da família também se apresentarem, né? Apresentarem, às vezes, as dores que eles têm no negócio deles, ou pedindo algum conselho, ou trazendo algum case, né, que eles têm experienciado. Então, é super legal essa troca. E a presidente também. É matriarca, muito legal, muito né? legal. Muito legal. E ela é sensacional, né? Ela é demais. Muito legal. Você sentiu em algum momento que você estava vivendo o sonho de alguém? Paula, você sabe que nunca. E eu vou te explicar por quê. Você falou um pouquinho, né? Vovô, ele sempre compartilhou muito o sonho dele com os filhos, né? E eu não tenho a sensação também que meus tios sentiram que eles estavam vivendo o sonho de alguém. Como esse foi sempre um sonho muito compartilhado e muito ensinado, eu acho que cada um transformou em seu sonho. E comigo não foi diferente. Eu não achei que eu fosse para o Mater Dei. Eu não cresci igual meus primos, tendo os pais ali como médicos e trabalhando dentro do hospital, muito antes pelo contrário. Eu tive pouco contato durante um período da minha vida com o hospital. E a história de como eu fui parar lá é muito engraçada, na verdade. Meu avô, ele pedia para todos os netos que no aniversário dele lessem o livro e dessem de presente para ele um debate sobre o livro. Todos os netos, do pequenininho ao mais velho. Então, no dia 23 de agosto, todos nós tínhamos que sentar e falar sobre o livro. Cada um, obviamente, na sua ótica e com seu amadurecimento. E a gente já tinha feito isso, acho que uns 2 ou 3 aniversários. E esse último, que acho que foi o último mês, foi fatídico. Tinha muita gente. Então, foi na fazenda. Não sei, acho que tinha umas 40 pessoas. E estava todo mundo muito nervoso, né? Porque antes era um negócio pequenininho na casa deles. De repente, a gente estava na frente de 40 pessoas para falar sobre um livro que não era fácil. Era um livro sobre a Índia. Era algo realmente complexo. Eu tinha me preparado. Só que ao ver o nervosismo ali dos meus primos... Mas ele escolhia livros diferentes ou era sempre o mesmo livro? Cada ano um livro. Ah, tá. O mesmo livro para todos os netos. Naquele ano? Naquele ano. Entendi. Então,
independente da idade, a complexidade era a mesma. Sensacional, amei isso. E aí, eu não sei, é difícil. Mas sair da zona de conforto. Ser ouvinte da história é bom, o problema é participar como... E aí estavam todos super nervosos, super. E aí eu estava com a minha prima do meu lado e ela estava muito nervosa. Aí eu comecei a falar com ela o que eu ia falar para tentar ajudar ela. E na hora que chegou a minha vez, eu não consegui falar. E eu estava meio gaguejando, aí minha avó falou, Renato, se você não quiser falar, eu falei, não, vou falar. E aí falei, meio nada a ver, nada com nada, mas falei. E aí quando acabou, ele me chamou para conversar. Ele virou, na época eu fazia Direito e Administração, e estágio de Direito à tarde, então eu fazia Administração de manhã, estágio de Direito à tarde e a Faculdade de Direito à noite. Aí ele me chamou para conversar e falou assim, mês que vem você está de férias, né? Eu falei, vou. Ele, então, tá na hora de você ir para o hospital. Eu falei, vou, não sei se é o que eu quero, né? Eu faço Direito, então não sei se vai dar certo. Ele falou assim, vai. Se você não gostar, você não precisa voltar, né? E tô lá até hoje. Então, fui. E aí nas férias. Entrei como estagiária do setor de compras. E aí ele me punha para conversar com 20, 30 pessoas por dia. Então, negociar, conversar, e, enfim, passava o meu dia inteiro conversando com pessoas, né? Para desinibir, para, enfim, né? Fazer com que aquilo fosse mais natural. E foi como eu entrei, na verdade, e comecei a sonhar junto. E como eu não tinha tido isso desde o início, foi algo que foi sendo construído dentro de mim e hoje é o meu sonho também, né? A paixão que ele tinha, é claro que é diferente, mas hoje eu tenho uma paixão imensa pelo que eu faço, sou muito feliz, muito realizada e com certeza é o meu sonho, porque senão não daria conta dele. É a demanda, né? É bem alto. E é interessante essa metodologia dele, porque existe o talento, existe o treinamento também. Então, te colocar ali na linha de fogo, né, para treinar, fala, negociar, né? Eu acho que é um belo de um olhar de um gestor que estava enxergando muito mais na frente do que a possibilidade de você cobrir umas férias ali, né? De você trabalhar nas suas férias, fazer essa experimentação. Bom, Rê, como terceira geração em mulher, você tem agora características próprias da sua gestão, né? O que mudou no jeito de liderar? E como é que as gerações anteriores veem isso? Paula, a gente trabalha muito junto, né? Então, assim, a gente construiu, tem 20 anos que a gente fez parte de uma escola aí, né, vinda dele, que é uma escola de muita proximidade com o cliente, com o paciente, e a gente teve uma segunda geração, além dessa preocupação com o cliente, muito preocupada com o resultado. Então, a gente aprendeu que a gente precisaria linkar, né, a humanização, o cuidado, a diferenciação a resultado, para que a gente pudesse continuar crescendo. E hoje, o maior desafio que a gente tem na nossa gestão é a integração das unidades. Então, hoje são 10 unidades, nós vamos inaugurar agora, né, Nova Lima, uma Mater Dei Nova Lima, em agosto de 2024. Então, são 10 unidades, em 2, 3 anos vamos inaugurar em São Paulo, né? A 11ª, se nada acontecer antes, e virar a 11ª. Então, assim, é um desafio imenso que a gente tem hoje é de ter a proximidade que a gente tinha no passado com ali os 3.000 colaboradores, no início, né, 1.000 e pouco, chegando a 3.000 na região metropolitana de Belo Horizonte, hoje 10.000 colaboradores. Então, sermos próximos, mas ao mesmo tempo conseguirmos cobrar resultado e passando uma segurança de que aquela cultura que as pessoas, né, conheciam e se acostumaram e valorizam tanto vai perpetuar, independente dessa transição aí para a terceira geração. Que foi a cultura que deu certo, né? O DNA do Mater Dei é muito forte, essa questão do atendimento, né? Da proximidade com o cliente. E isso é que eu queria saber, por exemplo, com a abertura do Capital em 2021, como é que vocês têm lidado com essa questão da cultura mesmo? Porque abre na Bahia, abre no Pará. Esse é um grande desafio. Como é que vocês têm lidado com esse desafio? Treinamento constante? O que vocês têm feito de ferramentas para lidar com essa diferença cultural? Aliás, para manter a cultura do Mater Dei, né? Isso. Esse é o maior desafio.
E a gente sempre falou que nós não queríamos ser colonizadores de hospitais. Então, quando a gente inaugurou a unidade de Betim-Contagem em 2019, já era uma cultura diferente que a gente tinha em Belo Horizonte. Então, foi um experimento do que estava por vir. E depois veio Uberlândia, então 2 unidades em Uberlândia, depois Goiânia, né, uma unidade em Goiânia, uma unidade em Salvador, uma em Feira de Santana e uma em Belém. Então, são regiões muito diferentes, com as suas peculiaridades, e a gente, em todas elas, procurou primeiro entrar e conhecer a cultura local. Então, não só a cultura, né, regional. Não impor a cultura, né? Exato, mas conhecer a cultura do hospital. E eram diferentes. Por exemplo, o Mater Dei Porto Dias, que fica em Belém, era um hospital também gerido por uma família. Então, era uma empresa familiar, que tem as suas peculiaridades. As demais unidades eram unidades que eram geridas por médicos. Então, a gente procurou conhecer cada uma das culturas, aprendemos, né, com várias unidades, coisas que não eram aplicadas e também vimos, né, em certo momento, que era a hora da gente fazer uma transformação para que a gente trouxesse para mais perto do que a gente entendia que fazia sentido para cada região. E teve um marco importante que foi a Jornada da Cultura. Então, a gente fez uma Jornada da Cultura, onde a gente revisitou os nossos valores, a gente falou, a gente precisa começar pelo básico. A gente tinha... o famoso óbvio tem que ser dito, né? Exato. A gente tinha 8 valores que, se você perguntasse para qualquer pessoa quando você chegasse na região metropolitana de Belo Horizonte, as pessoas iam falar, iam explicar, iam entender, e aí passou um tempo, a gente perguntava para as pessoas nas outras unidades, as pessoas não sabiam nem o que era valor, né? O que significava. Então, a gente fez uma objetivação desses valores. Então, ao invés de serem frases que traziam interpretações e significados, a gente hoje tem calor humano, gente que faz a diferença, fazer seguro e bem feito, pioneirismo e inovação. Então, são valores que são básicos, objetivos e diretos e que todo mundo vai entender, né? O que é a gente que faz a diferença? É fácil, né? E a gente fez também uma mudança aí na nossa visão e na nossa missão. A gente não muda, que é o compromisso com a qualidade pela vida desde, né, da nossa fundação. Então, 44 anos agora, dia 1º de junho, que a gente tem essa mesma missão, e a gente fez um movimento em todas as unidades junto. Então, a gente fez desde workshops, a capacitações, a encontros, né, nas unidades. Então, os diretores corporativos estiveram nas unidades para contar a história, para trazer um pouco de contexto, para mostrar por que a gente entendia que algumas coisas precisavam mudar e outras tiveram que ser impostas, né? Não tem jeito. Então, a gente fez conforme precisava ser feito e alguns ajustes realmente precisaram acontecer, mas o desafio continua, né? Continua. Isso vai ser sempre o grande desafio mesmo. Rê, o que vocês esperam da 4ª geração? A Maria é a mais velha. Ah, é? A Maria tem 8 anos, que é a minha filha, é a mais velha. Acho que já são 13. Eu perdi as contas, acho que são 13. E... Paula, a gente sabe que a gente vai precisar, né, de pensar em algo também estruturado, mas ainda não existe um processo como existiu, né, da 2ª para a 3ª, da 3ª para a 4ª. Então, a Maria ainda está muito pequenininha, né, a gente tem um tempinho aí para a gente estruturar, para a gente pensar, mas com certeza é algo que está aí. Até o futuro, né, da medicina, do atendimento, enfim. Sim, com certeza. É um passo muito longo ainda. Exato, e tiveram aprendizados, né, a 2ª geração exercia a medicina também. Então, ela dividia o tempo entre a medicina e a gestão. Uma das obrigações aí da 3ª geração era que quem formasse em medicina não poderia exercer a medicina. Então, teria que ser um médico gestor. Então, Lara e Felipe, por exemplo, eles não podem exercer a medicina tendo um cargo de direção. Isso foi como aprendizado da geração 2ª. anterior. E também, assim, era um momento diferente, né? Era um momento que isso foi possível ser feito e que foi importante na época, mas que hoje é inviável, pela quantidade de assuntos, de temas, né? E eles também foram diminuindo ao longo do tempo. A 2ª geração
à medicina por causa da gestão. Até tem uma coisa interessante, né? Também faz parte do planejamento de vocês ter também pessoas de fora da família, né? Profissionais especializados fora desse contexto familiar para também agregar aí conhecimentos, opiniões diversas, né? E são pessoas que hoje são fundamentais para o negócio. Então, esse mix entre pessoas de dentro da família e de fora da família é que eu entendo também que é muito, né, o sucesso. E eu falo que hoje a família não é a família Salvador, é a família Mater Dei. Então, são pessoas que né, hoje são as pecinhas que faltavam ali no quebra-cabeça para que a gente pudesse realmente fazer a diferença. E pessoas de mercado e que hoje a gente tem a relação como eu tenho com meus primos, né? Estão à frente de outras unidades também, né? Sim. Então, funcionários antigos, né? Você tem funcionários lá com bastante tempo. Tem gente com 30 anos, gente com 35 anos. Então, são pessoas que me viram crescer literalmente, né? Que estiveram comigo ali desde o início e que continuam fazendo a diferença na vida das pessoas. Não, maravilha. Rê, o que você deixa de conselho aí para essas empresas que estão passando por esse processo de sucessão? Acho que o principal conselho dentro da nossa experiência é que, primeiro, tem que haver uma transparência muito grande. O que sempre me ajudou foi saber o que eu precisaria fazer para chegar até onde eu cheguei. Então, conseguir organizar a minha vida, né, para que fosse possível eu realizar esse sonho, para mim foi fundamental. Essa orientação, né? Essa orientação. Então, se fosse algo que fosse sendo criado ali, ou de acordo com cada um, ou de acordo com as necessidades que fossem mudando, tem que ser algo que seja um pouco atemporal, né? Porque seria trocar o pneu do carro em movimento, né? Com tudo acontecendo, você pensando, agora vamos correr e especializar, Renata? Exatamente. E eu continuo, hoje eu me especializo, né? Hoje eu tenho outros cursos, outras coisas que eu fui entendendo que eu precisava ao longo do tempo e com certeza farei diversos outros. Mas a base ali, né? E aí foram através de conceitos macro, então trabalhar em outro hospital faz todo sentido, né? Você conhecer uma outra realidade, você ter a oportunidade de ter contato com outra cultura, com outro tipo de gestão, né? Então, isso para mim foi muito importante. Fazer um MBA, né? Focar no seu conhecimento técnico, no seu conhecimento profissional. Então, tudo que foi, todos os tijolinhos ali que foram sendo colocados e construídos, com certeza fizeram, e não só como vice-presidente da rede Mater Dei hoje, né? Mas eu tenho certeza que se eu quisesse, ou se eu precisasse, ou se fosse algo, né, que fizesse sentido para mim, eu poderia estar em outra empresa. Eu poderia estar trabalhando pela formação que eu tive, porque não foi algo pensado na pessoa, foi algo pensado no negócio. Então, acho que o maior conselho que eu possa dar é essa questão da estruturação, desde o início, com regras transparentes, regras bem claras do que precisa ser feito para chegar até lá, e também o diálogo. Parece bobo, né? Parece simples, mas o diálogo entre as pessoas ali, né, de dentro da família, não só de dentro do negócio, mas de fora também, um diálogo próximo, um diálogo também transparente, ajuda muito. E eu sempre tive essa oportunidade de ter feedbacks, né, de ter críticas e de sugestões de crescimento ao longo da minha profissionalização, que foram fundamentais também para o meu crescimento. Então, isso é muito legal. E é uma coisa também, né? Quase que impossível separar a família da empresa, né? Eu passo por essa experiência e às vezes eu estava brincando aqui antes da gente começar, eu falei assim, é muito difícil a gente conseguir separar o que é empresa, o que eu trabalho com a minha mãe, trabalho com a minha irmã, né? E se a gente não mantém esse diálogo aqui, a gente não consegue perpetuar, nem consegue entender para qual caminho nós estamos indo, né, Renata? Bom, Rê, é engraçado, até na minha área de seguro, é uma coisa interessante, não sei se as pessoas conhecem, quando você fala dessa preparação para ser um sucessor, tem muitas empresas que não pensam nisso. Então, a gente está falando de um fundador visionário, né? Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas. Então, por exemplo, eu trabalho com seguro, existe uma proteção, né, que é chamado seguro de sucessão familiar, justamente para evitar que uma pessoa despreparada, na ausência de um sócio, entre na empresa sem preparo nenhum,
possa vir a arruinar, porque ele tem direito como herdeiro, né? E não como um sucessor preparado, possa vir a arruinar a empresa por falta de preparo, né? E a gente sabe que não é a realidade de muitas, e talvez por isso, quando a gente deu aqueles dados no início, é que esses dados são tão alarmantes em relação ao que perpetua de empresas, né, Rio? Com certeza. Tem Dr. Salvador fala também que ele chegou num evento um dia e aí tinha um gestor de um hospital familiar falando para os netos assim, quem quer ir trabalhar no hospital? Quem quer começar lá? E ele ficou muito preocupado com aquilo, né? E foi isso que ele fala que acendeu a luzinha dele para iniciar esse processo todo. Acho que é um pouco isso, a gente vê os dois extremos. A gente vê empresas super bem-sucedidas que não deixam, né, nenhum acionista, nenhum membro né, da segunda, da terceira geração entrar na gestão. A gente vê exemplos totalmente soltos, né, sem muito critério, que foi sempre assim, né, e é o mais natural, na verdade, as pessoas irem chegando, cresceram dentro do negócio, de repente chega a hora de assumir, estão assumindo, estão fazendo. Estão entrando no sonho do outro, né? Não estão no seu, não criaram aquilo um sonho comum, né? Exatamente, e às vezes estão também ali no automático, né? Nunca pararam para pensar se era aquilo que elas queriam para a vida delas. Eu acho que, né, voltando à sua pergunta, que eu nunca tinha pensado, né, por esse lado, mas eu tenho certeza que eu vivo o meu sonho também hoje, porque o meu sonho foi também construído em cima do sonho do meu avô. Então, eu não tenho a menor dúvida hoje de que eu só consigo fazer tudo que eu faço, né, porque o Mater Dei é parte da minha vida, tem toda a outra parte, né? Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu estou em busca realmente de um sonho maior, né, que é o crescimento, que é a perenidade do negócio. Você disse aí, né, que o Mater Dei é parte, mas não é um todo, né, da sua vida. Como é que você gere esses pilares aí da sua vida? Maternidade, enfim, todas as outras áreas da Renata Mulher. Eu falei que cultura é um desafio, mas eu acho que esse é um desafio tão grande quanto o maior, né? Então, como eu falei, eu sou casada há 13 anos, faço 14 anos de casada esse ano, mãe da Maria, de 8 anos, mãe do João Pedro, de 3 anos, sou cristã, né? A gente se conheceu na igreja, né, Paula? E é algo que eu tenho muito orgulho de falar, porque a gente... Uma cristã vice-presidente, a gente aprendeu há pouco tempo. Hã? É uma cristã vice-presidente. Uma cristã vice-presidente. Pela cosmovisão. Exatamente. Então... tanto que eu falei o casado e logo depois do casado eu já falei o cristão, você viu, né? O Paulinho tá ensinando direitinho pra gente. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque esse também foi um desafio, né? Uma mudança muito grande na minha vida, e a gente ajudou a implantar uma igreja que hoje tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. Então, esse é um capítulo da minha vida que eu tenho gostado cada vez mais de falar, cada vez mais de trazer, porque transformou minha vida, né? Um testemunho que é muito importante e que um dos pratinhos que eu tenho hoje é um pratinho gostoso, esse não dá trabalho, esse tira o peso, né? Que é essa proximidade aí, né, de Deus e tudo que Ele tem feito na minha vida, que tem transformado realmente até minha forma de ver as coisas e tem feito com que seja possível eu equilibrar esses pratinhos, porque além disso também sou triatleta, né, então já fiz 2 meio Ironmans. Só te interrompendo, eu brinquei com a Renata, que também esteve aqui no podcast, minha prima, e eu falei com ela assim, amanhã vai a Renata lá no podcast. Ela falou, mas que horas? Eu falei, às 5. Ela, da manhã? Eu falei, pensando na Renata grande, pode ser de manhã mesmo, que 5 horas da manhã é a hora que ela tá acordada correndo, mas é 5 da tarde. É isso, eu acordo todo dia 4h30 da manhã, né? Então, eu acordo 4h30 porque foi o horário que eu entendi que fazia sentido para mim, para eu conseguir treinar. Então, já fiz 2 meio Ironmans, estou indo para o 3º, né? Espero concluí-lo em breve, e o meio Ironman são 2 km de natação, são 90 km de bicicleta, 21 km, né, uma meia maratona no final. Então, obviamente, exige um treinamento muito grande, mas eu consegui hoje conciliar minha vida profissional com o esporte, e o esporte ele tem cada vez mais feito com que eu consiga ser uma profissional melhor, porque me faz bem, disciplina, faz feliz. Faz bem. Eu já sou muito disciplinada, eu sou tipo assim, neurótica com rotina, então acho que isso
nem tanto, mas na persistência, até no meu humor. O dia que eu acordo 4h30, hoje eu acordei. Hoje eu acordei, na verdade. Eu acordei hoje mais tarde um pouquinho, porque eu tive um evento ontem, então eu fui dormir mais tarde, que acaba comigo também dormir mais tarde. Mas é muito difícil, né, Paula? A gente, mulher, somos super mulheres. E a gente conseguir, né? A gente nunca acha que é o suficiente. A gente sempre acha que vai estar faltando em um dos potinhos. Então, a gente se cobra por não sermos uma mãe tão presente, mas ao mesmo tempo a gente se cobra porque o negócio está exigindo demais da gente. Tem dia que a gente chega e fala que a gente não dá conta de nada, que a gente não serve para nada e que para que a gente está fazendo tanto se não sai do lugar. E voltando, né, na questão relacionada aí a Deus que me dá hoje a tranquilidade para que eu entenda quais são as minhas prioridades. Eu tenho né, sempre falado muito para a tua honra e para a tua glória, e tudo que eu faço hoje é nesse sentido. E hoje esses pratinhos têm sido equilibrados por ele, na verdade, não por mim, né? Eu tenho sido ferramenta aí nessa condução. Maravilha. A Renata citou uma parte aqui que é importante a gente falar, que é bonito mesmo, né? A Reco, nesse período que ela esteve nos Estados Unidos, né, você esteve frequentando a igreja, e quando vocês voltaram para o Brasil, né, vocês estavam à procura de um lugar para continuar, e o Paulinho foi apresentado ao Daniel, marido dela, o Paulinho, pastor da nossa igreja, por causa de um anúncio no LinkedIn, né? E aí ele falou, não, vamos apresentar uma pessoa com a outra. Eles tomaram um café e assim surgiu a nossa igreja, que ele já estava querendo implantar um braço da Igreja Fonte de Campinas, na região de Belo Horizonte. Procurou o Dani topou, e eles estão aqui fazendo parte dessa história também. Então, você está fazendo parte da primeira geração da Fonte Nova Lima. E a gente tem muito orgulho de ver isso crescer, né? E é muito bonito. De fato, muda muito. Né? Eu recentemente estava falando isso hoje, antes de começar a gravar com a Jéssica aqui do podcast. Eu, infelizmente, recentemente perdi meu pai, e ela me perguntou como é que eu estava. Eu falei, Jéssica, a única diferença que tem sido muito importante para mim é que eu estou conseguindo ver muito copo meio cheio agora. Porque eu sinto que Deus foi muito generoso com ele, conosco. Acho que se eu não tivesse com essa espiritualidade, né, com essa presença tão latente, eu estaria lamentando mais o e se, por que eu tive controle disso? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ajudado dessa forma, assim, e não, assim, não está no nosso controle, né? Então isso tem me trazido paz. Acho que a gente faz parte do luto, a tristeza e tudo, mas muitas vezes as pessoas me perguntam, eu falo, estou em paz. A minha oportunidade agora também é para agradecer, né, esse impacto direto, né, que você e o Dani fazem na vida das pessoas da nossa comunidade. Dizer que, como mineira de coração, porque eu nasci em Goiânia, estou aqui desde 2 anos, eu falo que eu sou mineira, eu tenho muito orgulho, né, de ter o Mater Dei como um hospital de referência. Um dos meus filhos nasceu lá e foi uma diferença gritante, né, de um atendimento para o outro. Eu falo que, infelizmente, eu não tive as 2 experiências lá. Agradecer mesmo, porque vocês também fazem parte da minha história, né? E eu sinto muito honrada e assim um enorme prazer e um carinho muito grande, uma gratidão de você ter cruzado também o caminho da minha família. Então, queria te agradecer muito. Eu que agradeço, Paula. Parabéns, né, por esse projeto, por tudo que você vem construindo também, por todo o apoio que você vem dando na igreja, né? Acho que é nítida também a transformação que tem acontecido na sua vida, e quando você fala da questão relacionada a seu pai, da sua calma, da sua tranquilidade, só quando a gente passa, né, que a gente entende que nada depende da gente, né, que quando a gente realmente confia e entrega, que o melhor vai acontecer. Então, é um prazer para mim estar aqui hoje, podendo contar essa história, como eu falei, participando de um projeto que eu tenho certeza que tem a oportunidade também de transformar a vida de tantas mulheres, de tantas pessoas, que não só querem entender um pouco mais sobre negócio, sobre sucessão, mas que querem também esse carinho, né, esse cuidado, esse olhar, para levar também para os negócios, porque no fim é isso que faz a diferença, né? A gente lida com pessoas o tempo inteiro e a gente precisa olhar para essas pessoas, a gente precisa enxergar essas pessoas para que a gente possa realmente fazer a diferença para o outro. E aí, só para finalizar, outro dia eu falei uma frase que, quando a gente fez o nosso casamento civil, o pastor virou e falou assim:
Se vocês quiserem ser felizes, não se casem. Se vocês quiserem fazer o outro feliz, se casem. E na época eu ainda não era, né, convertida, não era. Eu falei assim, Dani, pelo amor de Deus, mas é isso que você acredita mesmo? Isso, e nós vamos casar? Aí ele falou assim, é isso que eu acredito que você vai entender, né? E acho que essa frase, não só para o casamento, mas para qualquer relacionamento. Se a gente buscar a nossa felicidade, a gente nunca vai ser feliz realmente. Agora, se a gente buscar a felicidade do outro, né, a realização do outro, consequentemente a gente vai conseguir ser feliz. É o serviço, né? Que quando a gente está fora, a gente entende isso com tanto preconceito, né? O serviço do outro. A gente fala, nossa, mas coisa mais estranha, lógico que não faz sentido nenhum. Quando você está lá dentro, quando você entende o porquê, você fala, faz todo sentido. Isso aí. Obrigada, Rê. Obrigada, gente. Obrigada. Olha, não se esqueçam de curtir aí o vídeo, compartilhem, né? Se você conhece uma empreendedora, alguma empresa familiar, se você não segue o Ela Tá Que Tá, a gente também está no Instagram, vai estar o endereço aqui abaixo. Um grande abraço. Obrigada.